Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao Ecoar, o podcast criado para levar boas conversas e ações ao nosso município, nossa comunidade. Eu me chamo Richard Braga, sou membro do Rotaract Clube de Santo Antônio da Patrulha há 7 anos e hoje, juntamente com meu companheiro, serei um dos responsáveis por mediar o nosso podcast. Oi a todos, meu nome é Gustavo, também sou parte do Clube Rotaract de Santo Antônio da Patrulha e hoje vamos falar um pouco sobre esse projeto e também sobre o clube, né, as atividades que a gente desenvolve aqui em prol da comunidade. Exatamente, né, Gu? E a gente sabe que hoje em dia as pessoas ainda não conhecem muito, né, no nosso município o Rotaract. Embora a gente esteja há 13 anos, né, no município, atuando, é sempre bom a gente tentar reforçar, né, a identidade e o que é o Rotaract, né? Eu mesmo, a exemplo, né, sou associado há 2 anos e descobri assim casualmente, né, então saber que tem esse grupo, essa comunidade aqui há tanto tempo, né, e a importância também de conhecer e valorizar os projetos que fazem é importante. Sim. E talvez é bom frisar para as pessoas, né, que o Rotaract ele não atua, né, só aqui em Santo Antônio. Embora o nosso clube atue no nosso município, né, o Rotaract ele é um movimento global, né, onde ele acaba acolhendo e juntando jovens, né, jovens adultos ali entre a faixa de idade dos 18 e 35 anos de idade, né, que ocorre mais ou menos, mais ou menos não, em Santo Antônio da Patrulha ocorre assim, né, a gente Sim. tem ali um ciclo dentro do Rotaract, que é dos 18 aos 35 anos de idade, onde a gente pode participar. E dentro do Rotaract, além da gente trabalhar questões, né, do voluntariado, a gente também trabalha o autodesenvolvimento. Sim, acho que é uma grande oportunidade para jovens, pessoas que trabalham já, porque realmente é um espaço que tem a oportunidade de se desenvolver, de se autoconhecer e fazer coisas que talvez você não faria no seu cotidiano, na Sim. escola, na faculdade, ao trabalho. Então é um ambiente também diverso, né, com pessoas de vários locais, então pode trocar ideias, conhecer realidades diferentes. Eu acho que aqui mesmo, dentro do estado, né, do Rio Grande do Sul, acho que do nosso distrito, né, que cada clube se organiza e faz um distrito, a gente vê também esse ganho, né, com pessoas que pensam diferente, que vivem realidades diferentes, e agrega bastante não só a nossa experiência, mas também como a gente pensa os projetos para a comunidade. Exato, eu lembro que quando eu fiquei sabendo, eu sempre soube, né, do Rotaract desde da fundação dele, mas eu fui integrar ele ali em 2019, eu tive uma passagem dentro do clube em 2017, como aspirante, e aí por questões de faculdade, né, enfim, reta final, tive que me ausentar, acabei voltando depois de novo. E é muito legal a gente perceber que, por exemplo, eu sempre tive essa vontade de fazer a diferença no mundo, né? E por mais que a gente acabe atuando na nossa comunidade, existem outros Rotaracts que atuam também nas suas cidades e outros jovens no mundo todo, né? Então isso acontece de uma Sim, forma sim, uma global, né? comunidade E a gente internacional, né? acaba estando ali à frente de ações humanitárias, né? De projetos que a gente desenvolve, como tu falou, através desse debate, essa troca de ideia, a gente vai pensando nas nossas reuniões, quais são as problemáticas, as questões que a gente pode tentar desenvolver através dos projetos e ações que a gente tem, né, no clube, e acaba causando impacto na nossa cidade, na nossa comunidade, e ao mesmo tempo, de uma forma global, né, em quase todos os países, a gente tem outros rotaractianos também fazendo, né, o seu trabalho ali comunitário, se autodesenvolvendo também, porque hoje, por exemplo, a gente forma líderes, né? A gente Sim. está no Rotaract para a gente também se formar quanto líder, né? E um dos pilares é a oratória. Inclusive, a gente está desenvolvendo aqui nesse podcast, né? Assim, quando entrei no Rotaract, eu não sabia a dimensão, assim, global, o quão presente Uhum. ele estava, as atividades, o impacto que ele tem já há bastante tempo, que faz parte da família Rotária, né? Sim, E também a questão da campanha, né? Tem uma campanha global de acabar com a polio. Então, eu exato. achei isso muito interessante quando eu pesquisei, fui lendo e tudo mais. Então, realmente é uma coisa que, tá lá, eu comecei a pensar em entrar justamente pela parte só do voluntariado, né? Eu não tinha a dimensão ainda do quão grande era o Rotaract e como ele está inserido, né? E as atividades que ele faz também, que são importantes, né? Mas E eu é acho isso. que falando também um pouquinho para complementar, porque as pessoas às vezes não acabam tendo essa dimensão antes, porque a gente acaba tendo mais acesso ao público, né, à nossa comunidade, assim, referente até às nossas mídias sociais, ali como o Instagram, sobre os nossos projetos e ações. Mas, por exemplo, dentro do Rotaract, a gente também tem cargos, né, para conseguir fazer o nosso clube, né, o nosso grupo andar. Como, por exemplo, tesouraria, secretaria, a própria presidência, quadro associativo, diretoria de projetos. E dentro, acho que acho não, dentro do autodesenvolvimento que a gente tem, pelo menos para mim, assim, todos esses cargos que eu fui exercendo, inclusive agora exercendo o cargo de presidente, como liderança, como organizar uma reunião, uma pauta,
eu consegui levar muito pro meu trabalho, assim, todas essas habilidades que eu já tinha, eu consegui desenvolver nesses Mas, cargos e atividades novas que eu fui aprendendo e eu, caraca, isso eu posso trazer lá para a escola, né? Eu sou professor de formação e fora a troca que a gente tem com os companheiros também, né? Por mais que a sim. gente pense igual, a gente quer fazer a diferença através dos projetos, a gente também acaba aprendendo coisas das nossas diferenças, né? E isso é muito enriquecedor. Sim. Eu acho que também a questão das parcerias que a gente faz É, também, da eletricidade, o quanto a gente vai conseguindo ser mais visível no município e também conectando pessoas que têm questões que podem ser atendidas por nós, por meio de sim. um projeto. Eu acho que muito das nossas conversas, das reuniões, do que a gente vive fora também do Rotaract, mas com esse intuito, né, que você falou de fazer o bem, ajudar certo grupo. Então a gente, por meio dessas conversas, nas nossas reuniões, que são abertas, inclusive, e a gente pode ter esse debate, né, estruturar uma ação que realmente vai atender uma problemática da comunidade, que vai realmente, de alguma forma, conseguir amenizar ou até encerrar um problema. Exato. Então, acho que é uma coisa grandiosa também a gente pensar nas parcerias também nesse sentido, né, de fazer da relevância, o pessoal entender que pô, não é só um grupo de pessoas, de jovens lá que não sabem o que estão fazendo, não, a gente se organiza, faz reuniões, a gente faz coisas bem pensadas realmente para que, como você falou, né, que não a gente faz parte de um grupo internacional. Então, o que a gente faz aqui pode parecer poucas vezes, mas é muito. Então, isso tem uma relevância e um peso importante. Então, fazer com cuidado, com zelo, com atenção, eu acho que também é uma marca do nosso clube, né? A gente faz tudo sempre bem pensado, bem organizado, de forma a ter esse retorno positivo sempre. Sim. E aí, trazendo também um pouquinho para a galera que está ouvindo a gente, ou a galera também que está nos assistindo, como o Gu acabou falando, né, a gente tem as nossas reuniões abertas e todos os projetos e ações que a gente faz, né, Gu, a Sim. gente entra em debate na reunião, né, onde elas acontecem aqui na Cidade Alta, né, ali no subsolo da Câmara dos Vereadores, às 6h30. A gente sempre entra em debate sobre talvez alguém traz alguma ideia, alguma problemática, até a gente construir os nossos projetos e ações que a gente realiza. E hoje, dentro do nosso Rotaract, né, Rotaract Clube Santo Antônio da Patrulha, é muito importante também a gente falar sobre os projetos que são mais ou menos a nossa cara ali, né? Como, por Identidade exemplo, já a na gente tem cidade. a nossa identidade, a gente tem como, por exemplo, o nosso bingo, né? O nosso bingo, ele é famoso na cidade, né? Porque toda gestão que entra, ele é responsável pela parte que a gente consegue arrecadar fundos, né, financeiros, para que a gente consiga realizar a manutenção dos projetos que já estão vigentes e que a gente consiga desenvolver também, né, próximos projetos e ações que a gente vem idealizando. E é importante também lembrar para o pessoal, né, que todo o dinheiro arrecadado que a gente acaba conquistando, né, através do bingo, ele retorna para a sociedade, né, através Sim, de sim. projetos e ações, né. Nada do que entra através dos projetos fica, por exemplo, tipo numa viagem que a gente faz para ir para uma assembleia distrital, para a gente se capacitar, né, quanto diretores, quanto clube, né, super separado. Inclusive, quando a gente faz essas viagens, enfim, para formações, é do Do nosso nosso bolso, dinheiro, né? Então, o bingo ele é importante para isso. Inclusive, a gente já tem essa separação, né, de um caixa voltados para projetos, projetos. onde tudo volta, né, ali para a Sim. comunidade. E, inclusive, também, né, o nosso bingo, ele ajuda, né, a fomentar e ainda continuar desenvolvendo as mini bibliotecas, né? Sim. As mini bibliotecas que a gente tem hoje, né? Com o intuito de fomentar a leitura, acesso à cultura através dos Sim, livros. a gente tem esse projeto aí do bingo, né, que é famoso já na cidade há um tempo, é meio que tradição, e esse ano não vai acontecer, mas vai estar acontecendo no primeiro semestre do ano seguinte. E falando das mini bibliotecas também, elas são espalhadas pela cidade, né, estão nas praças, então acho que uma das coisas que eu vi quando cheguei aqui e percebi, né, foi a casinha, então eu já estava associando o Rotaract toda vez que eu via em alguma praça uma casinha, eu já sabia de quem era, né? Então Sim, é uma coisa mais visível. Claro, tem o projeto do bingo, das mini bibliotecas, a gente faz muito assim, que eu gosto bastante, é o Doutoracts, que a gente vai exato. nos hospitais, conversa com os Que é pacientes, inspirado no Doutores da Alegria, né? doutores da Talvez o alegria, pessoal pode ter a nomenclatura exatamente. maior, né, desse projeto, que não é do Rotaract. Sim. E Mas aí a a gente tem o inspiração é a Doutoract, mesma, é. tipo, o mais do intuito é o mesmo, né? A gente tá lá, Exato. promover um dia de alegria, um espaço de interação, dar um sorriso para as pessoas que estão lá passando por um acolhimento já, né? Então acho que Uhum. é importante ter
mudar a atmosfera, né? Dar um clima mais alegre para a galera. Exato. E também pegando o gancho ali, né, dessa globalização que existe, né, ali no mundo, no Rotaract, né, que a gente tenta estar presente ali de uma certa forma através dos outros clubes também pertencendo ao programa, na instituição, a gente tem muito um compromisso com o mundo plural hoje em dia, né? A gente está cada vez mais envolvido ao DEI, né, que é a diversidade, equidade e inclusão. Então, a gente vem desenvolvendo ações internas para a gente entender qual é o nosso papel, como a gente pode ter os nossos projetos e ações, né, mais inclusivo. E a gente também tem hoje em dia, né, a gente levanta também a bandeira da saúde mental, né, Gu? Sim, sim. Eu acho que recentemente, né, na FENACAN, a gente estava lá no Diversidade em Pauta, realmente foi um tópico importante, né, abordar as questões de inclusão, de apresentar também os nossos projetos, falar com comunidades que a gente tem uma certa dificuldade de acessar, né, Sim. toda a questão de não só de técnica física, mas de treinamento, né, entender outras realidades. Então isso também faz parte do nosso empenho, né, tipo conhecer realidades, tentar mudar, melhorar, obviamente, e fazer esse ciclo continuar, né, perpetuar. E falando agora da questão de saúde mental, né, a gente está no mês de setembro, tem toda aquela sensibilização maior, né, específica devido às questões de cuidados, né, mentais, mas que não afetam somente individualmente, né, um coletivo. Quando a gente faz a leitura, desenvolve os projetos, né, a gente tem um embasamento, né. Então a gente tem um zelo também por tentar pegar fatos, né, da nossa comunidade que são reais para pensar e estruturar os projetos, que no caso o Mendiçan é um deles, né. A gente sabe que a incidência de depressão e outros problemas relacionados à saúde mental são altos aqui no Sul. Sim. Então a gente tem todo esse já histórico, né, esse peso, essa responsabilidade, assim, quando se pensa em qualquer atividade voltada para cuidados mentais. Então acho que a gente está num bom caminho, assim, a gente tem os projetos que conseguem atender e chamar, assim, a trazer importâncias para coisas que são realmente relevantes. A gente fez também esses eventos nas escolas com muita gente, jovens, adolescentes, então a gente está diversificando também a Exato. questão de Pegando o gancho aí disso. também, né, do Mensan, né, esse podcast, né, o Ecoar, ele entrou em debate, né, realmente para a gente tentar ver, e agora, dentro do projeto Mensan, né, o que a gente vai desenvolver para essa gestão, assim, voltado realmente para o projeto. Então, o Ecoar, ele acabou surgindo, né, através de debate, em reunião, sobre a ideia, né, de um podcast, para que a gente conseguisse fazer essas conversas que curam, né, então, até nos próximos episódios também, vai ser mais abordado, né, como as conversas e falar, trazer toda essa atenção que a saúde mental realmente precisa, né, para que as pessoas quebrem cada vez mais esse tabu de não falar sobre, de não expor o que está sentindo, né, de procurar ajuda também, né, que é o que o Mensa vem fazendo, Sim. né. A gente fez muitas ações voltadas para conscientização, para o bem-estar, como tu falou, né, Gu, a gente foi em escolas, a gente já fez ações nas praças para tentar, enfim, de uma certa forma mostrar para que cada uma das pessoas, né, a gente é especial, elas importam. E a importância ali, né, de procurar ajuda quando a gente precisa, de saber identificar quando um amigo, um familiar, né, alguém precisa de ajuda. Então, o Ecoar, ele vem, né, pra gente ter essas conversas que curam. A gente está aqui apresentando, né, o Rotaract, parte de nossos projetos, e o projeto em si, o Ecoar, ele vai ter continuidade, né? Uhum. Haverá outros encontros com profissionais, assim, para discutir realmente essa questão mais específica, né? Então, realmente é um projeto que a gente está dando, né? Que está cada vez mais crescendo e dando uma, uma visibilidade, assim, bem legal. Então, acho importante. Eu acho que a nossa conversa está chegando ao final, né, Gu? A gente tentou introduzir ali pro pessoal mais ou menos o que é o Rotaract, como ele funciona. A Sim, gente queria falar aqui para vocês por horas, porque realmente é extraordinário viver o voluntariado através do Rotaract, né? Porque quando a gente fala, assim, às vezes para vocês, assim, não dá pra gente aprofundar tanto, assim, até também pelo tempo que a gente tem, para não ficar um podcast muito longo, né? Mas a gente também convida vocês participarem aí da nossa reunião, contribuir com a gente, para entender também um pouquinho melhor. sigam também as redes sociais do clube, né? No Instagram, para acompanhar as atividades e, quem sabe, participar eventualmente de uma das reuniões. Então, Nego, a gente gostaria de agradecer, fazer um agradecimento especial aos nossos apoiadores do Estúdio Tanto, né? Que nos proporcionaram esse espaço, né? Todo esse equipamento para que o nosso projeto, através do Ecoar, né? O podcast,
conseguisse estar, né, em andamento. A gente também gostaria de agradecer, né, aos nossos apoiadores futuros e aos profissionais, né, da saúde que vão estar nos próximos episódios com a gente. Sim. E aos nossos companheiros que toparam, né, a realização desse projeto. Também estão nos bastidores e vocês vão conhecer outros ao decorrer dos próximos episódios. E também convidar, né, vocês a acompanharem, não só esse, mas os próximos episódios desse projeto, que é importante. E participar, né, da conversa, acompanhar as redes sociais, trazer algumas dicas. Se tiverem curiosidade também, mandem mensagem pra gente, que a gente vai estar atento a responder. E é isso, participem, continuem aí engajando a gente e escutando esse projeto que tem um tema muito sensível e que é legal de discutir e de se debater, então vai valer muito a pena. A gente no nosso Instagram, que é @rotaract_sap.